Jeremias capítulo 32. Versículo 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Versículo 2. Ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Versículo 3. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: E por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. Versículo 4. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. Versículo 5. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará, até que eu visite, diz o Senhor, e, ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Versículo 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Versículo 7. Eis que Anameel, filho de Salum, teu tio, virá-te dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Versículo 8. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Versículo 9. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Versículo 10. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Versículo 11. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. Versículo 12. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Versículo 13. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo. Versículo 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada, como a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, e campos, e vinhas nesta terra. Versículo 16. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo. Versículo 17. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, e com o teu braço estendido, nada há que te seja demasiado difícil. Versículo 18. Tu que usas de benignidade com milhares, e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Versículo 19. Grande em conselho, e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Versículo 20. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até ao dia de hoje, tanto em Israel, como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. Versículo 21. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. Versículo 22. E lhes deste esta terra, que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. Versículo 23. E entraram nela, e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram, por isso ordenaste-lhes sucedesse todo este mal. Versículo 24. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Versículo 25. Contudo tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. Versículo 26. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo. Versículo 27. Eis que eu sou o Senhor,
o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Versículo 28. Portanto assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus, e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Versículo 29. E os caldeus, que pelejam contra esta cidade, entrarão nela, e pôr-lhe-ão fogo, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Versículo 30. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Versículo 31. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram, e até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença. Versículo 32. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel, e dos filhos de Judá, que fizeram, para me provocarem a ira, eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Versículo 33. E viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos, para receberem o ensino. Versículo 34. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. Versículo 35. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Versículo 36. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome, e pela pestilência. Versículo 37. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Versículo 38. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Versículo 39. E lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos, depois deles. Versículo 40. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Versículo 41. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Versículo 42. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Versículo 43. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Versículo 44. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.